Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Cartas do Rei. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E hoje nós vamos falar de um tema muito interessante. Eu quero que você fique ligado conosco. Os filhos são cartas vivas do Rei, selados pelo Espírito, o Espírito do Deus vivo. Vinícius, seja bem-vindo ao canal Cartas do Rei. Um prazer ter você aqui. Obrigado, boa tarde. É um prazer também estar aqui com vocês, podendo contribuir para o reino de Deus. Prazer todo nosso. Bom, gente, para quem não conhece o Vinícius, o nome dele é Carlos Vinícius, né? Ele tem 31 anos de idade, ele é casado há mais de 7 anos com a Alessandra, ele é formado em Direito pela Faculdade Estácio de Sá, de Vitória, e ele advoga há 9 meses, mas ele trabalha já na área jurídica há aproximadamente 4 anos. Ele atua na área de Direito Empresarial, Direito Bancário, Direito da Família e Direito do Consumidor. Ele é conselheiro da Comissão de Direito da Família e da Comissão de Advocacia de Início de Carreira da 17ª Subseção da Serra da OAB, na Seccional do Espírito Santo. E é por isso que ele é o nosso convidado de hoje. Vinícius, o que te motivou a escolher pelo curso de Direito? Bom, foi muito um direcionamento de Deus mesmo, né? A época que me chegou esse direcionamento foi uma época que eu estava bastante perdido naquilo que eu ia fazer como profissional e eu tinha muita dificuldade. Comecei a fazer uma determinada faculdade na época e estava muito satisfeito com ela. E Deus usou uma grande amiga, que hoje é minha esposa, para me direcionar a fazer a faculdade de Direito. E fui realmente entendendo que isso era algo que Deus havia me vocacionado para que eu exercesse. Eu acho que durante muito tempo a gente aprendeu a separar a nossa vida espiritual da nossa vida chamada secular, né? Então a gente sempre dividiu isso. Então uma pessoa, para ela ser vocacionada, só podia ser a missionária, a pastora, a apóstola, a profeta, né? Então dificilmente você ouviria, né, alguém dizer: olha, fui vocacionado a ser um advogado. Por muito tempo se entendia que chamado era só exercer funções dentro de uma instituição religiosa, só que hoje eu entendo que não. Realmente é muito mais do que isso. Porque é a melhor forma de Deus manifestar naqueles locais é realmente você ocupando ali algum local ali. Sim. Você acredita que o Brasil tem muitas injustiças? Partindo desse pressuposto que nós estamos olhando realmente para o nosso país, aquilo que nós entendemos hoje em nosso país como justiça, né? Eu acredito que sim, realmente nós temos muitas injustiças. Um grande professor meu, certa vez ele disse para mim o seguinte: no processo, muitas vezes não ganha quem tem direito, mas sim quem prova aquilo que está alegando. Lógico que, por exemplo, quando você vai estudar o conceito de justiça, é interessante que a definição de justiça ela vai mudando de acordo com a cultura. Então, na Grécia você tinha um conceito, na Roma, na época romana, você tinha um outro conceito. Na Idade Medieval você tinha um conceito totalmente diferente, por influência da própria Igreja Apostólica Romana, você tinha uma ligação de justiça muito com aquilo que é a divindade. Isso foi cada vez se construindo, né? E aí as pessoas hoje confundem às vezes a questão de ser justo com a questão daquilo que a própria lei exige. Só que nem sempre a lei ela vai trazer justiça nela. Porque se você pegar, por exemplo, o Holocausto, tudo que foi praticado naquela época era previsto em lei, mas não era justo diante de Deus. E a própria sociedade entendia aquilo ali como algo imoral. É interessante também a gente pensar que hoje a população, por essa visão de injustiça, a população tem buscado o seu próprio conceito de justiça. Isso você vai até mesmo ver no próprio estudo do direito, né? Quando você passa ao Estado o poder de você dirimir todas essas questões, que você não tem essa capacidade de autotutela. E esse é o maior problema, porque na maioria das vezes nós não temos condições emocionais e muitas vezes também não técnicas de poder apurar essa questão. Para mim, me preocupa você ver pessoas aplaudindo quando uma pessoa é condenada, porque por mais que esteja sendo feita justiça, isso não é louvável. É porque eu acho que se esquece um pouco da família que está envolvida também no caso do agressor. E assim como a família da vítima também é atingida, e obviamente que o nosso cuidado acaba sendo mais focado na vítima, mas a gente se esquece às vezes de todo um âmbito geral que tem nessa pessoa que está sendo condenada. Você já teve exemplo disso, que você já teve em presídios, você sabe que é um ambiente muito pesado, é muito complicado, são locais onde você vê ali que você realmente não é ninguém.
qualquer ato que você cometer, que seja considerado crime. Se você for condenado, você vai viver ali dentro. Sim. Então, e é um ambiente muito complicado, muito pesado. Você vê que... eu, por exemplo, a última vez que eu estive no presídio, que eu fiquei a tarde toda lá dentro, eu saí de lá muito exausto, porque ele te dá um cansaço não só mental, mas emocional também. Você vê aquela pessoa, por mais que você saiba que ela praticou algo errado, que ela tem que ser punida por aquilo ali, como cristão você fala assim, poxa, ela não era para ela estar nessa situação. E isso também não quer dizer que eu acho que ele tem que ficar impune. Acontece muito as pessoas falando e criticando o próprio direitos humanos, que é totalmente errada essa crítica, né? E é ele que nos protege de várias outras violações. Eu acho que a grande preocupação da população hoje é com o fato de que talvez a inclinação maior dos direitos humanos seja com o direito do agressor e não do agredido. A população acaba se revoltando e isso obviamente é uma cobrança que não é só de algumas pessoas, mas é de uma grande maioria. Quando você vê uma pessoa, por exemplo, agredida, violentada, morta e você não vê ninguém dos direitos humanos procurar, por exemplo, essa família para uma assistência ou para qualquer coisa, mas o agressor, sim, essa sensação de uma grande maioria da população dessa justiça acaba não sendo manifesta para eles, e eu acredito que por isso haja essa rejeição com essa instituição de direitos humanos. Por que eu estou dizendo isso? Porque os direitos humanos ele vem realmente para poder impedir que o Estado ele viole os direitos da pessoa. Por que você acaba enxergando isso mais quanto a pessoa que comete o crime, né? Porque a partir daquele momento ela é responsabilidade do Estado. Se a pessoa morre de alguma doença contraída dentro do presídio, a responsabilidade é total do Estado. Só que a gente também tem que se lembrar que os direitos humanos é também um direito que proíbe, por exemplo, da polícia meter o pé na porta do cidadão e entrar a qualquer horário. Então ele precisa ter um mandado, e não é qualquer horário que ele pode entrar na casa das pessoas. De fato, a forma como é conduzido os direitos humanos hoje, dando-se muito mais, talvez, valoração, e eu acho que isso também um pouco mais por causa da mídia, né? Que ela explora um pouco isso também. Essa valoração pro cara que é preso, isso talvez não é o melhor dos mundos, né? Mas tem que ser feito. Por exemplo, aqui na Serra, nós temos uma comissão de direitos humanos que trabalha dentro da subseção da Serra, da Ordem dos Advogados do Brasil, que ela está sempre militando em favor dessa área dos direitos humanos. Inclusive, ela briga constantemente junto à Prefeitura da Serra para a concessão dos botões do pânico para que as mulheres em situação de violência doméstica possam ali ter uma forma de acionar a polícia, né? Mas elas estão sempre brigando por uma questão dessa. Mas talvez para a mídia não é tão interessante você noticiar isso, né? Porque talvez não dá tanto ibope. O que dá talvez mais ibope para a mídia é falar que os direitos humanos está protegendo o preso. Como que você mantém os princípios da palavra dentro da advocacia? Acho que o primordial é conhecer esses princípios, né? Porque muitas vezes a gente vê que se fala muito sobre eles e muitas pessoas às vezes acabam não conhecendo os princípios. Todo dia, quando você se depara com uma situação, quando você está na frente do seu cliente, ser sincero com ele, porque realmente, por uma questão como o advogado ele trabalha com essa questão das leis, ele tem esse conhecimento dos procedimentos, ele por muitas vezes é procurado com o intuito de burlar esses procedimentos. Então, realmente é um exercício constante, onde você, ao se deparar com essas situações, você realmente se questionar. O que Jesus faria no meu lugar? Será que esse meu posicionamento vai estar de encontro ou vai ser contra os princípios bíblicos, né? E o principal também é a intimidade com Deus, porque um grande problema é que quando você não tem intimidade, você não vai saber como encarar essas situações e aplicar os seus princípios bíblicos na sua vida. Nós precisamos hoje de mais direitos ou deveres? Porque, vou reformular essa pergunta, nós precisamos hoje de mais direitos ou deveres? Eu pergunto isso porque eu acredito que hoje, de uma maneira geral, o ser humano, ele quer ter muito direito, mas dificilmente nós conhecemos os nossos deveres, e eu queria entender isso, se hoje nós precisamos de mais direitos ou se nós precisamos de mais deveres. Ou seja, quando eu digo mais deveres é no sentido de conhecer mais os deveres que nós deveríamos ter enquanto cidadãos. Do meu ponto de vista, nós não precisamos nem de mais direitos nem mais deveres. Nós precisamos conhecer de fato os nossos direitos, saber os requisitos que precisam ser preenchidos para que eles sejam nossos direitos de verdade, conhecer e cumprir os nossos deveres. Nossas leis, na sua opinião, elas são eficazes?
Eu acho que, numa forma geral, as nossas leis não têm eficácia social por conta do cumprimento dessas leis. Porque se você for analisar, por exemplo, em comparativo com os Estados Unidos, o Brasil tem muito mais leis. Então você já começa a enxergar por aí que o fato de um país ter muitas leis não quer dizer que vai ser um país mais justo. A sociedade ela não enxerga a lei, talvez, de uma forma como deveria enxergar. Por exemplo, eu sou um cara super justo, mas quando o cara me para na blitz que eu esqueci minha carteira em casa, eu quero que o cara me dê uma aliviada, porque, poxa, eu sou um cara certo, eu não matei ninguém, eu não sou ladrão, poxa, eu sou um cara de bem, eu pago meus impostos. Vinícius, talvez essa impressão que as pessoas tenham da ineficácia da lei é que é branda no sentido de que há muitas brechas na lei, onde uma pessoa bem instruída, com um bom advogado, ela consiga de alguma forma sair beneficiada em todos os sentidos através dessas leis. A lei, se você for até pegar, por exemplo, uma figura que representa a lei, é aquela estátua tênis, né? Que ela tem uma venda nos seus olhos, que ela realmente busca isso, não, ela quer buscar o equilíbrio, a própria balança representa isso, a questão da venda dos olhos para ela não poder olhar, para saber, então ela não tem muita emoção, ela é muito prática, se ela cumprir os requisitos ela tem o direito. Agora, eu acho que a problemática maior é o cidadão saber quem ele coloca para legislar. Com todo respeito, às vezes você vê pessoas que não têm nenhuma capacidade, estão lá legislando, no nosso legislativo. De fato, se você for analisar a nossa lei processual penal, a nossa lei penal ela é um pouco ultrapassada, né? Necessita de reformas. Só que também a gente tem que entender que, por exemplo, a polícia, o próprio judiciário, ele está preso ali. Ele não pode fazer o que a lei não permite. A tripartição dos poderes, justamente ela prevê isso, né? Cada um, vamos dizer, no seu quadrado, né? O legislativo ali legislando, o executivo executando, o judiciário julgando quando há necessidade. Eu acredito que assim, esse assunto é bem complexo, né? Não é o objetivo do canal aqui, gente. A gente não quer criar polêmica, não. Até porque a gente quer falar dessa pessoa, gente. Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte: para pensar. Quem colocou os legisladores lá fomos nós. Então, quando nós vamos até uma urna e nós votamos em nossos políticos, aliás, esse ano é um ano de eleições, são eles que vão fazer essas leis, e aí o advogado, o policial, enfim, o juiz vai executar essa lei. Então eu acredito que a grande problemática talvez seja nossa, como cidadãos, de escolher as pessoas corretas ou as melhores nas opções que nós tivermos, para que essas leis que sejam tramitadas, elas sejam leis justas. Vinícius, você acha que o acesso ao direito ele é igual para todos? Em questão de acesso, realmente, acesso de chegar até o judiciário, hoje é bem melhor do que foi no passado, mas ainda não é o que a gente pensa que tem que existir, né? Agora, a realidade é que uma pessoa que tem mais condições financeiras e, por consequência, acaba contratando um advogado melhor, ela acaba tendo uma defesa técnica do seu direito melhor. Por exemplo, aqui no nosso estado, a defensoria pública, o defensor no nosso país é o que menos ganha. Se você for analisar as questões das pessoas que têm menos condições financeiras, são muito maiores do que as pessoas que têm mais condições. Então, obviamente, as pessoas que vão procurar a defensoria é muito mais pessoas do que um escritório particular. E às vezes você tem um defensor para tomar conta de vários processos. E talvez ele não consegue dar, talvez, a atenção que ele gostaria de dar, o que a pessoa também gostaria de receber para aquele processo específico. E hoje no Brasil, o que acontece é que tem se judicializado muito. Nós precisamos entender que o judiciário é a última instância nossa. As pessoas pararam de tentar resolver as coisas entre si e sempre procuram o judiciário, né? E isso só tem abarrotado mais o judiciário, as defensorias de igual modo, e infelizmente o defensor público não consegue fazer milagres, não consegue se desdobrar em 10 e tomar conta desse monte de processos que às vezes ele tem que tomar. Aliás, o que o Vinícius está falando, gente, é muito importante porque isso é uma orientação bíblica. Existem muitos cristãos, por exemplo, que procuram a justiça entre irmãos, né? Eu já vi pastores processando igrejas. Eu diria, a palavra nos orienta a procurar primeiro o nosso irmão e resolver o nosso litígio entre nós, né? E que seria muito mais fácil de nós conseguirmos resolver muitas coisas. Na realidade, o que aconteceu? Com a mudança do Código Processual Civil, ele previu isso já, né? De valorizar a mediação, valorizar
a conciliação para evitar, na realidade, que esses processos se delonguem, né? Na realidade, o que você ouve muito no meio da advocacia hoje, que o futuro da advocacia vai ser essa questão da mediação, porque vai chegar uma hora que o judiciário não vai comportar tantas demandas como está sendo. Eu estava vendo um processo de um grande político nosso a nível nacional, que só o processo dele tinha 200 páginas. Então, quer dizer, realmente isso leva tempo, não é algo assim que você faz do dia para a noite, né? E você acaba que, na realidade, vou te dar um exemplo claro disso, é a questão do dano moral. Quando começou a se discutir dano moral, você tinha indenizações muito altas. E o que aconteceu? Qualquer coisa era motivo para você pedir dano moral. O dano moral ele não é um mero de sabor. O que infelizmente acontece hoje em dia é por conta dessa banalização do dano moral. Você vê muitos juízes não debruçando sobre o processo talvez como deveria debruçar. Ele faz uma régua por baixo, né? Sim. E acaba, então, assim, você vê pessoas que mereciam um amparo melhor do judiciário contra essa questão do dano moral e acaba, às vezes, não tendo. Justiça de Deus ou dos homens? A de Deus, isso eu acho que é claro para mim. Eu acho que tem que ser a justiça de Deus porque ela realmente vai ser a base de todas as coisas. Porque, como eu disse um pouco atrás, nem sempre a justiça dos homens vai ser a justa realmente, né? E muitas vezes talvez ela vai conflitar com a própria justiça de Deus. Então, para mim, tem que ser a justiça de Deus porque ela é realmente a base. Vinícius, eu queria que você fizesse suas considerações finais, principalmente deixando um incentivo aos jovens e a pessoas que estejam nos vendo agora. Nós começamos essa conversa falando da importância de pessoas posicionadas em diversas áreas da nossa sociedade. O motivo de eu chamar o Vinícius aqui hoje é justamente por eu entender e enxergar nele, ele é uma carta do rei posicionada pelo Senhor aonde ele está hoje, que é uma das áreas que eu particularmente considero uma das mais difíceis. Porque nós precisamos sair, irmãos, das 4 paredes do nosso templo para manifestarmos na sociedade. Então, queria que você deixasse um recado, aquilo que você quiser falar para quem está te acompanhando. Assim, o primeiro recado, acho que vai para a nossa juventude. Se preocupe com as coisas de Deus, sim, eu acho que isso é importante. E se preocupe com os seus estudos. Sabe, eu vejo que durante muito tempo muitas pessoas se preocupavam achando que o fato de viver só 24 horas dentro de uma instituição religiosa, de uma igreja, de uma denominação, ela está se preocupando só com as coisas de Deus e às vezes acabavam deixando de frequentar uma faculdade. Eu tive esse problema no início da minha faculdade, quando estava fazendo faculdade à noite, precisava trabalhar durante o dia. E eu não ia, às vezes, aos cultos durante a semana, então eu me sentia muito mal. Eu só consegui me sentir bem quando eu fui entender, na realidade, o meu vocacionado. Quando eu fui entender que aquilo ali eu não estava fazendo para mim mesmo, mas para Cristo. Então entenda que você no seu local de trabalho, você é um missionário. Entenda que você na sua escola, você é um missionário. Mas procure essa questão de estudo, de se qualificar, mas sempre buscando a vontade de Deus. Porque quando você está alinhado à vontade dele, tudo que você for fazer, ele vai te abençoar. Tenha como base a palavra de Deus, os princípios dele, sempre buscando aquilo que é a vontade dele, aquilo que ele tem direcionamento para a sua vida profissional, para a sua vida pessoal. Às vezes você tem um chamado realmente de ser um pastor integral, mas talvez você também tenha um chamado de ser um missionário em outro país, mas também talvez você tenha um chamado de você ser um missionário no seu local de trabalho. E nem por isso você vai ser menor ou maior do que aquele que está na África, aquele que está no púlpito, aquele que está integralmente na casa de Deus fazendo o serviço de pastoreio, né? E para as demais pessoas que já têm a qualificação, que já ocupam alguns lugares, realmente entendam que é onde vocês estão. É um lugar que Deus direcionou, entendam que ali onde você está, você tem um chamado a exercer e você está por um motivo. Bom, Vinícius, queria te agradecer pela sua participação aqui no canal Cartas do Rei. Um prazer ter você aqui, muito obrigado. O prazer é todo meu poder contribuir, como já disse. Está sempre portas abertas para poder ajudar no crescimento do reino e testemunhar aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Amém. Bom, se você gostou desse vídeo, clique no curtir, compartilha, clica no sininho também para você poder receber as notificações dos novos vídeos. Esperamos você na próxima vez. Que Deus abençoe e fique na paz.